basicamente da divisão anatômica, né, da maneira que nós estudamos anatomia, né, e a partir daqui eu dou continuidade até o conteúdo que vocês basicamente iniciaram a disciplina. Tá? Então, quando a gente fala do estudo em anatomia, a gente pode estudar anatomia de diversas maneiras. E a gente pode dividir o estudo da anatomia de diversas maneiras. Né? Então, a gente pode estudar de maneira sistêmica, nós podemos estudar de maneira topográfica, de maneira superficial. Né? Então, quando eu falo de anatomia sistêmica, o que quer dizer? Quer dizer que essa anatomia sistêmica, ela divide o nosso corpo, o estudo do nosso corpo de acordo com os sistemas. Então, eu estudo o sistema esquelético de maneira separada, eu estudo o sistema cardiovascular de maneira separada, o sistema respiratório de maneira separada. Agora, quando eu falo do ponto de vista topográfico, o estudo da anatomia humana de maneira topográfica, eu estou dizendo que eu estou separando por regiões. Então, por exemplo, cabeça. Na região de cabeça eu vou estudar toda a parte de sistema esquelético, toda a parte de sistema vascular, toda a parte de sistema neural e por aí vai. Então, diferente do sistêmico, que separa o sistema de maneira específica, a topográfica não. A topográfica ela vai pegar uma região e vai desmiuçar todas as estruturas que eu tenho naquela região. Então, por exemplo, se eu pegar ali na cavidade abdominal ou na caixa torácica, eu vou estudar todas as estruturas que estão passando ali, e não de maneira isolada como faz a anatomia sistêmica. A gente tem a anatomia de superfície, que é a anatomia palpatória, né? Então, por meio da palpação, a gente vai identificar as estruturas, e aí pode ser estrutura óssea, ligamentar, muscular, vasculo-nervosa e assim por diante. Né? Anatomia aplicada, que a gente trabalha casos clínicos, né? Faz a relação da estrutura e sua função com casos clínicos, anatomia radiológica, que em alguns lugares a gente também encontra como uma disciplina de imaginologia, anatomia comparada, que a gente compara a estrutura dos diversos seres. Então, por exemplo, compara a estrutura do mamífero, dos mamíferos em si, né? Por exemplo, o homem com o cachorro e por aí vai, por exemplo. Então, assim, ela não é uma anatomia humana específica, é uma anatomia que eu vou comparar cada espécie e verificar o que tem de parecido e o que tem de divergente, né? O que elas compartilham, o que elas não compartilham, quais que são as alterações anatômicas, por exemplo, do pulmão de um cavalo, do pulmão de um humano, por exemplo, né? E aí a gente tem a anatomia microscópica, né? Que seria a citologia, estudo das células em si. Então, é uma parte da anatomia, mas de maneira mais micro, né? E a parte da histologia, que seria o estudo dos tecidos, né? Então, a citologia é um pouco mais específico e a histologia a gente vai ter algo mais abrangente, né? Bom, e aí, em algumas instituições a gente tem a neuroanatomia. O sistema nervoso, por ele ser um sistema mais complexo, a gente estuda ele de forma mais específica, dependendo do curso, né? E a parte de anatomia embriológica, né? Que seria toda a parte de ontogenia, né? Quais que foram os tecidos embriológicos que deram origem a determinada estrutura do nosso corpo, né? Então, por exemplo, qual foi o tecido embriológico que deu origem do meu sistema neural, por exemplo, né? Nós sabemos que é a ectoderma. Então vamos para frente aqui. Tá. Eu expliquei tudo isso aí de anatomia topográfica e por aí vai. As regiões do corpo, eu sugiro que vocês deem uma olhada para verificar quais são as principais, isso faz bastante sentido, né? Em relação aos critérios de nomenclatura da anatomia, eu acredito que vocês já perceberam isso, mas a gente tenta simplificar essas estruturas. Então, assim, de maneira geral, apesar de parecer complicado, a gente tenta descomplicar, associando principalmente a estrutura que está passando ao redor, qual que é a forma dessa estrutura, qual que é a função dessa estrutura, a posição, a situação e assim por diante. Então, atualmente a gente não está utilizando nomes de pessoas, né? Então a gente não utiliza epinômios para algumas estruturas, né? Para a maioria delas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, um exemplo simples, tendão de Aquiles, já não se usa mais esse nome. Então,
o nome correto seria tendão calcâneo, né? E não parece, mas os nomes eles tendem a ser curtos e simples. Então, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é do músculo esternocleidomastoide. Então, veja bem, apesar do nome ser comprido, ele tem toda um raciocínio, né? Então, eu falo esternocleidomastoide, mas porque eu tenho uma inserção, na verdade, uma origem aqui no externo, outra origem na clavícula, e uma inserção no meu processo mastoide. Então, veja bem, esternocleidomastoide. Então, tudo isso faz um sentido. Então, na hora de vocês estudarem, eu já falei isso para vocês em aula, mas é interessante vocês tentarem raciocinar qual que é o critério anatômico que eu estou utilizando para dar o nome daquela estrutura. Então, veja bem, a gente tem, por exemplo, o músculo. Acho que não vai dar para ver, mas realmente vai ficar aqui, ó. A primeira musculatura que eu tenho aqui é o bráquio radial. Então, o bráquio radial, nós chamamos de bráquio radial por quê? Porque é um músculo que está saindo do braço, né, aqui da crista supraepicondilar, e está indo em direção ao rádio. Então, eu chamo bráquio radial, braço para o rádio. A mesma coisa eu tenho aqui, ó, nessa pequena musculatura que a gente chama de extensor radial longo do carpo. Por quê? Ó, veja o critério. Eu estou utilizando o critério de estrutura, onde que ele está passando, o critério de função. Então, ó, extensor, porque ele faz extensão, radial, porque está passando no rádio, longo, porque a estrutura do tendão é longo, e carpo, que é onde ele está fazendo a fixação. Então, fica muito mais fácil eu entender qual que é o critério para dar o nome da estrutura do que decorar a estrutura por si só, tá? De maneira geral, em relação às nomenclaturas, a gente utiliza a abreviatura para facilitar na hora de escrever, por exemplo, né? Então, a abreviatura, por exemplo, para artéria, a gente vai utilizar apenas a letra A nomenclatura para ligamento, a gente vai utilizar LG, né? Seria LIG, né? E assim para as diversas outras estruturas, né? A gente só vai pegar a primeira letra do nome e por um ponto, né? Então, para músculo, eu vou pôr M, para nervo, eu vou pôr N. E se eu quiser colocar como no plural, né? Por exemplo, artérias, aí eu dobro a letra, né? No caso do ligamento, que vai ser a nossa única exceção aqui, você só vai dobrar o G, tá? Então vamos adiante. Quando a gente vai descrever as estruturas, descrever o posicionamento de uma estrutura, a gente leva em consideração a posição anatômica. Estou voltando aqui o slide, que eu acredito que a minha webcam está tampando aqui. Então, assim, o que seria a posição anatômica? A posição anatômica é basicamente o que essa figura aqui está mostrando, né? Então, eu vou ter um indivíduo numa posição bípede, né? Ele vai estar em pé, ele vai estar ereto, os braços, né, os membros vão estar ao longo do tronco, né? A mão vai estar levemente fechada, né? Ele vai estar com a palma da mão voltada para a anterior. Ele vai estar com o olhar para o horizonte, ou seja, a cabeça não vai estar nem flexionada e nem estendida, vai estar num ponto neutro. Tá? Então, tudo que eu vou falar, ou tudo que a gente vai relacionar e estudar, a gente vai levar em consideração essa posição anatômica aqui. Tá? Então, veja bem, a partir dessa posição anatômica, a gente pode verificar o quê? Que isso aqui, por exemplo, é uma vista anterior, ou seja, uma vista de frente, né? Então, ó, observa aqui o antebraço. Normalmente, nós não andamos com o antebraço voltado para frente. Nós andamos com o antebraço numa posição mais pronada, ou seja, ele fica mais para dentro, né? Então, você não anda com o antebraço, quando você vai andar, você não anda com o antebraço dessa maneira, né? Você normalmente faz uma leve rotação interna, né? Que seria uma pronação. Então, o que acontece? Essa parte aqui, levando em consideração a posição anatômica, é a parte anterior, e aqui seria a parte posterior. Tá? Então, às vezes, por conta de não saber o que seria a posição anatômica ideal, a gente fala que essa região aqui é anterior, sendo que, na verdade, ela é uma região posterior. Né? O mesmo vale aqui para a mão, né? Que seria uma porção posterior da minha mão, e aqui seria uma região
anterior da minha mão. Nós vamos ver que cada uma dessas regiões tem um nome específico também. Tá? Então, a posição anatômica é basicamente isso aí. Tá? Então, vamos para frente aqui. Beleza. E aí, a partir da descrição da posição anatômica, a gente vai poder utilizar outros termos para poder se orientar na hora de descrever algumas estruturas e dar nome também para essas estruturas. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de termos aqui, e não são todos os termos que a gente utiliza, são alguns deles, mas os principais. Dentre eles aqui, a gente vai ter o termo mediano, ou mediana, né? Lateral, medial, intermédio, dorsal ou posterior, ventral ou anterior, superior, inferior, média, proximal e distal, externa e interna, superficial e profunda, contralateral e homolateral, ou homolateral e ipsilateral, que é a mesma coisa. Então veja aqui a gente tem a descrição de cada uma dessas estruturas, né, aliás, de cada um desses termos, mas eu vou explicar cada um deles para vocês. Pessoal, então agora a gente vai aprender esses termos descritivos aqui, né? E assim, esses termos descritivos, eles têm uma importância muito grande, porque vai auxiliar vocês a descrever onde que está o posicionamento de cada estrutura, e também quando durante as aulas a gente estiver fazendo uma explicação, você tem uma ideia melhor de onde está determinada estrutura, né? Além disso, para tanto comunicação também, facilita muito, né? E para aprender algumas terapias manuais também, se vocês não tiverem esses termos descritivos em mãos, fica um pouco mais difícil. Então vamos lá. Primeiro, preciso levar em consideração a minha posição anatômica. Dito isso, eu vou levar em consideração também uma linha que a gente chama de linha mediana. Essa linha mediana, ela divide o corpo de maneira igual, de maneira simétrica, então seria duas partes iguais, né? E toda estrutura que estiver passando sobre essa linha mediana, eu digo que a estrutura é mediana, tá? Então essa linha vai ser o nosso ponto de referência para quase tudo, tá? Então, a princípio, vamos aprender outros termos aqui. Então, o primeiro termo que a gente vai aprender é o termo de anterior e posterior. As estruturas anteriores são todas as estruturas que estão localizadas na região da frente do meu corpo, levando em consideração a posição anatômica, claro. Tá? Então, as demais estruturas que estão na parte de trás, eu digo que são estruturas posteriores. Eu posso dizer também que, além de anterior, as estruturas que estão na frente, se for no tórax, eu digo de estruturas ventrais. E também no torso, na verdade, né? Se estiver no torso, na sua parte posterior, eu digo que aqui é o dorso também. Tá? Então, posterior e dorsal é a mesma coisa, anterior e ventral é a mesma coisa, dependendo da região. E aí a gente vai ter algumas outras estruturas que a gente vai dizer se ela é superior e inferior, ou proximal e distal, conforme um posicionamento mais verticalizado. Tá? Então veja bem, eu digo que uma estrutura é mais superior quanto mais alto ela tiver, e inferior quanto mais baixo ela tiver. Isso sempre em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu nariz ele é uma estrutura anterior aos meus olhos. Eu posso dizer ainda que o meu nariz é uma estrutura inferior aos meus olhos. Da mesma maneira, eu posso dizer que os meus olhos são posteriores ao meu nariz e os meus olhos são superiores ao meu nariz. Tá? Então, esses são termos descritivos, são só exemplos para vocês começarem a entender. Agora, quando eu digo proximal e distal, eu levo em consideração um membro inteiro, basicamente. Então, essa vai ser a principal diferença que eu tenho aqui de superior e inferior para proximal e distal. Então, veja bem, quando eu tenho aqui a raiz de um membro, aliás, quando eu tenho um membro inteiro aqui, quanto mais próximo for a estrutura da raiz do membro, né, no caso aqui é o membro superior, a raiz do membro superior é a região aqui de cabeça do húmero. A raiz do membro aqui do membro inferior é a região de cabeça do fêmur. Então, quanto mais próximo da raiz, eu digo que essa estrutura é proximal. E quanto mais
longe da raiz, eu digo que essa estrutura é distal. Então, o que acontece? Esses termos, eles podem variar, né? Então, assim, a mesma estrutura, ela pode mudar de proximal para distal, conforme a relação que você está fazendo. Então, veja bem, a cabeça do fêmur, ela é proximal ao meu joelho, mas o meu joelho é proximal em relação ao meu pé, compreende? Então, aqui, ó, o meu joelho é distal em relação ao meu fêmur, né, a cabeça do fêmur, mas a região do joelho, ela é proximal em relação ao meu pé, entende? Então, assim, uma estrutura, ela nunca vai ser a mesma coisa, né? Ela nunca vai ser sempre proximal ou sempre distal. Vai depender qual que é a relação que eu estou fazendo, tá? E eu tenho outras estruturas, agora aqui, ó, a linha mediana, passando aqui, eu vou levar em consideração essa linha mediana, que a gente pode chamar de lateral ou medial. Então, estruturas laterais são as estruturas que estão mais longe da minha linha mediana. E quanto mais próximo da minha linha mediana, eu chamo de estruturas mediais, ou só medial. Tá? Agora, observe uma diferença aqui, para a gente não poder cair no erro do que é medial e o que é lateral em relação ao proximal, distal, superior, inferior e outros termos em si. Observa que medial e lateral são termos utilizados quando eu estou num plano horizontal. Tá? Então, fica mais fácil ter um entendimento em relação a isso. Né? Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Beleza. Faltou o termo aqui, médio e intermédio, que a gente já vai ver para frente. Tá? Mas o médio é mais fácil de entender. Então, assim, o médio é sempre quando eu tenho uma estrutura entre uma superior e uma inferior, ou entre uma anterior e uma posterior, ou até mesmo entre uma proximal e distal, tá? A estrutura média nesse sentido aqui eu não vou ter. Bom, então em relação aqui a outros termos, seria superficial e profundo, nós vamos ter, quando a gente vai fazer o estudo do corpo, a gente tem algumas estruturas que estão mais separadas em camadas que estão mais superiores, dependendo da maneira que a gente observa, né? Ou seja, são estruturas mais superficiais, e conforme a gente vai tirando essas camadas, a gente vai se aprofundando e chega em camadas mais profundas. Então, observa a imagem aqui. A primeira camada que a gente tem aqui é uma camada de pele, e a pele ela está mais superficial em relação aos músculos. Da mesma maneira, eu tenho músculos que são profundos e músculos que são superficiais. Então, isso vai depender, o termo que eu vou utilizar vai depender da relação que eu estou fazendo. Né? Por exemplo, essa estrutura aqui é superficial, aqui é profundo, mas aqui, ao mesmo tempo, vai ser superficial aos meus músculos profundos. Então, tudo depende de qual que é a relação que você está fazendo. Né? Então, assim, a pele é superficial a essas camadas de músculos, só que esses músculos aqui são superficiais a esses outros músculos que são mais profundos. E, por último, né, a camada mais profunda que a gente vai ter nessa situação aqui é da parte óssea. Tá? Então, aqui é bem tranquilo, né? A gente tem, no caso, em órgãos ocos, a gente vai ter, ou estruturas vazias, né? A gente vai ter aqui a camada que a gente diz externa e a camada que a gente diz interna, tá? Então, só um exercício aqui para a gente poder entender. Então, eu tenho aqui uma mão, aqui eu teria o meu dedo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, veja bem, essa estrutura D aqui, numa vista anatômica, numa posição anatômica, nós vamos ter ela como uma estrutura lateral. E essa estrutura aqui nós vamos ter como uma estrutura medial. Percebe por quê? Porque essa estrutura aqui, ela está mais longe da minha linha mediana. Essa estrutura ela já está mais perto da minha linha mediana. Agora, veja bem,
quando eu tenho aqui as minhas falanges do meu dedo indicador. Eu vou ter uma falange que eu posso dizer que ela é mais proximal, porque ela está mais próxima da raiz do membro. Eu vou ter outra falange aqui, representada pela letra A, que ela está mais distal, então eu posso chamar de falange proximal e falange distal. E a gente viu que entre uma estrutura superior e inferior, ou entre uma estrutura proximal e distal, a gente sempre tem uma estrutura média. Então aqui eu tenho falange proximal, falange média e falange distal, tá? Então é só um exercício para a gente poder fazer a fixação aí, tá? Agora, esse exercício aqui é mais interessante ainda, porque ele nos põe numa situação que a gente vai aprender um outro termo, que é o termo intermédio. Então veja bem, aqui eu tenho um eixo x e y, né? Aqui, se vocês observarem, eu tenho uma vértebra, uma costela, e nós sabemos que a costela faz união com o externo. Então, essa imagem, para eu poder entender o que cada uma dessas estruturas é, ou a posição de cada uma, ou o termo descritivo que eu vou usar para cada uma dessas estruturas, eu preciso primeiro entender a imagem. Então, eu vi que aqui é uma vértebra, tem as costelas, e na parte anterior aqui eu tenho o meu externo, tá? Essas outras estruturas que vocês estão vendo aqui não tem nada de anatômico, não. São só estruturas que são colocadas de maneira aleatória para a gente poder fazer um exercício. Então, veja bem, vamos começar aqui pela linha mediana. Então, a estrutura A, B e C, vocês vão concordar comigo que são estruturas medianas. Por quê? Está passando bem no meio da linha mediana. Tá? Então, são estruturas medianas. Mas, eu posso dizer que a estrutura C, né, que seria parte do meu externo, ela é uma estrutura anterior. Não estaria errado também. Poderia dizer que a estrutura A é uma estrutura posterior e também poderia dizer que a estrutura B é uma estrutura média. Por quê? Ela está entre uma anterior e uma posterior. Por isso eu posso dizer que ela é uma média. Então seriam estruturas medianas, ou então poderia classificar como estrutura anterior, posterior e estrutura média. Ou até mesmo como mediana anterior, mediana média ou mediana posterior. Por outro lado, agora, se a gente levar aqui em consideração o G, H e o I, como que eu poderia classificar essas estruturas aqui, uma em relação à outra? Então, ó, essa estrutura G, como a gente está vendo aqui, ela pode ser classificada como uma estrutura posterior. Porque em relação a H e a I, ela é que está mais para trás. Aí, por outro lado, a letra I, a estrutura I aqui, pode ser classificada como uma estrutura anterior. Porque entre as três, ela é que está mais para frente. E eu vi que entre uma estrutura posterior e uma estrutura anterior, eu sempre vou ter uma estrutura média. Então, a H aqui é uma estrutura média. Agora, quando eu levo em consideração essas outras três estruturas, D, E, F, nós vimos que uma estrutura, quanto mais perto da linha mediana, ela é medial, né? Então, quem que está mais perto aqui da linha mediana? A estrutura F, E ou D? Estrutura F. Então, ela é uma estrutura medial. Acho que eu até falei errado, né? Então, quanto mais perto da estrutura da linha mediana aqui, a estrutura medial. Então, aqui a letra F ela é uma estrutura medial. E vamos aqui para a letra D, fazer a análise dela. Ó, quanto mais longe tiver essa estrutura da linha mediana, eu digo que é uma estrutura lateral. Então, se a gente decompõe aqui, quem que está mais longe da linha mediana? Não é a letra D? Portanto, a gente classifica ela como uma estrutura lateral. Agora, o que acontece se eu tenho entre uma estrutura medial e uma estrutura lateral? Como que eu classifico essa estrutura aqui? Eu posso classificar ela como uma estrutura intermédia, tá? Diferente aqui da H, que é uma estrutura média. Então, uma intermédia ela vai sempre estar entre uma lateral e uma medial.
E a estrutura média, ela sempre vai estar entre uma anterior e uma posterior, entre uma superior e inferior, ou entre uma proximal e uma distal. Tá certo? Então vamos para frente. Vamos agora ver os planos de delimitação. Pessoal, antes da gente começar os planos de delimitação, eu acho que faltou eu falar de alguns termos, que é o termo homolateral, ou seja, são estruturas que estão no mesmo lado, e tem um outro termo que a gente chama de contralateral, que seriam estruturas que estão no lado oposto. Então, por exemplo, o meu membro superior ele tem estruturas que são homolaterais. Então, por exemplo, o meu braço direito é homolateral ao meu antebraço direito. Mas o meu braço direito ele é contralateral ao meu braço esquerdo, por exemplo. Tá? Então, estruturas contralaterais são estruturas opostas ao lado de origem. Tá? Vamos lá então agora para estruturas de delimitação, né? Ou planos de delimitação. Plano de delimitação é muito simples. Eu vou levar em consideração o corpo numa posição anatômica, o qual ele está circundado como se fosse por um caixote. Então, esse caixote ele vai ter algumas regiões. Então, a região aqui da figura 4, mais anterior aqui, eu chamo de plano anterior ou plano ventral. É muito parecido com o que a gente já tinha visto. Então, embaixo aqui eu posso chamar de plano inferior ou plano podal. Eu tenho o plano lateral direito e lateral esquerdo, na verdade lateral direito e lateral esquerdo, plano superior ou plano cranial, né? E aqui eu tenho o meu plano dorsal. Né? Então, o que acontece? Eu vou utilizar esses planos de delimitação para eu poder me situar em relação a uma estrutura. Isso facilita o meu estudo. Tá? Então, aqui é importante a gente vai para um outro termo aqui que a gente chama de planos anatômicos de secção. Então, delimitação, eu estou delimitando uma estrutura. Secção, eu vou cortar uma estrutura, para eu poder facilitar até mesmo o meu estudo. Entender o que está acontecendo naquela estrutura, ou quais as estruturas que eu consigo ver numa peça anatômica em diferentes cortes. Então, esse plano de secção aqui, eu estou cortando as estruturas do corpo em algumas metades. Tá? O que acontece? Eu vou traçar linhas imaginárias seccionando o meu corpo. Vou pegar uma imagem melhor aqui. Aqui ficou show. Bom, então aqui eu tenho uma vista anterior, aqui eu tenho uma vista lateral e aqui eu tenho uma vista anterior. Percebe o tanto que o plano de delimitação é importante? Se eu não sei que isso aqui é anterior, ou que isso aqui é lateral, ou que isso aqui é anterior, dificulta muito o entendimento. Mas a gente vai falar agora aqui de planos de secção. Então aqui quando eu tenho um plano de secção exatamente dividindo o corpo em partes simétricas, em lateral direita e esquerda, eu chamo de plano sagital mediano ou plano de secção mediano. Né? Então, corte mediano, por exemplo. Pode ser tanto sagital mediano quanto mediano. Só que aqui, vocês estão vendo que está cortado de maneira simétrica. Eu poderia ter um corte aqui, e aí essa estrutura não estaria cortada de maneira simétrica, e aí esse corte eu chamaria só de sagital. Então, sagital mediano ou mediano é um corte que eu tenho dividindo as estruturas de maneira simétrica. Se eu tenho um corte que é dividido de maneira assimétrica, né, eu não estou dividindo o corpo em partes iguais, eu chamo de sagital somente. Agora, na vista lateral aqui, ó, quando eu divido o corpo em anterior e posterior, eu tenho um corte que eu chamo de corte frontal, que também pode ser conhecido como corte coronal. Tá? Então eu divido não necessariamente em partes simétricas, mas o corpo em parte anterior e posterior. Agora eu tenho um corte aqui que a gente pode chamar de corte transversal ou corte horizontal, que é um corte que eu divido as estruturas no meu plano transverso
mas de maneira a separar elas de inferior e superior, e não de maneira simétrica também, né? Então, posso ter um corte transverso aqui na perna, posso ter um corte transverso na coxa, e por aí vai. Eu não preciso necessariamente dividir o corpo em partes iguais. Tá? Vai para a parte de eixos do corpo humano. Então, o que acontece? Para poder entender melhor, o que seria um eixo? O eixo é algo que estabiliza alguma coisa para que essa coisa possa girar em torno dele. Então, imagina como se fosse uma roda. Eu tenho aqui o meu celular, que seria como se fosse a roda, e teria um eixo passando na lateral desse celular. Então, o que acontece? O celular, quando eu tenho um eixo aqui, ele só vai poder fazer os movimentos de rotação. Ele não vai poder ceder para os lados. Então, o eixo, ele faz exatamente isso. E ele sempre vai cruzar a 90 graus, do plano em questão. Então, por exemplo, aqui, eu estou tendo um corte ou um plano sagital, percebe? Estou dividindo o meu rosto em lado direito e esquerdo. Então, o eixo que eu vou ter, se tiver que passar 90 graus, ele vai ser lateral. Então, esse eixo aqui a gente chama de látero lateral. Tá? O que acontece? Às vezes as pessoas confundem os eixos. Então, o que acontece? Se eu estou passando aqui no plano frontal, o eixo é látero-lateral, o eixo não pode vir de cima e não pode vir de frente, porque tem que fazer um ângulo de 90 graus. Beleza, então eu tenho um eixo látero-lateral no meu plano sagital ou plano mediano, e vou ter um eixo, se fosse no meu plano frontal, eu iria ter um eixo antero-posterior. Então, só para vocês verem, um eixo antero-posterior. E se fosse no meu plano transverso, eu teria um eixo longitudinal. Tá? Então, se eu tenho um eixo longitudinal aqui que estabiliza esse corte, o que ele vai poder fazer? Só rotação. Se eu tenho um eixo látero-lateral no meu plano sagital, eu vou poder só fazer esse tipo de rotação aqui, que a gente já vai ver qual que vai ser o nome. E se eu tenho um eixo antero-posterior, o celular só vai poder fazer isso aqui, rodar para um lado e para o outro. Vamos para frente, não, que vai ficar melhor para poder entender. Então, se tem uma imagem melhor, não, essa aqui mesmo. Então, o que ocorre... Deixa eu ver se eu consigo pegar um... o que ocorre é o seguinte, foca aqui, nesse plano amarelo. Então, aqui no plano amarelo, eu estou tendo um corte, né, ou um plano, que é o plano sagital. O eixo que vai passar nele é o eixo látero-lateral. Então, se você observar aqui, no plano sagital, essa linha imaginária passando na lateral forma um ângulo de 90 graus. Então, para poder ser um eixo, ele precisa fazer esse ângulo de 90 graus aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui no meu plano transverso. Então, o plano transverso aqui, de vermelho claro, eu estou cortando aqui o corpo em superior e inferior, e eu tenho um eixo crânio-caudal passando de cima para baixo. Então, o que acontece? Esse eixo crânio-caudal está estabilizando o meu plano transverso. E aqui no meu plano frontal, esse de azul, dividindo o corpo em parte anterior e posterior, eu tenho um eixo que chama eixo antero-posterior. Beleza. Para que eu vou saber esses eixos e os planos? Então, esse eixo, ele vai servir para guiar o movimento. Os movimentos que a gente vai ter no corpo sempre vai acontecer no plano em relação ao eixo. Então, por exemplo, observa aqui. Aqui vocês já sabem os movimentos, mas nós temos o movimento de flexão e extensão. Esse movimento de flexão e extensão, se a gente observar, ele está acontecendo no meu plano sagital.
Porque eu tenho o eixo látero-lateral estabilizando. Então, ó, imagina, ó, eu tenho plano sagital, eixo látero-lateral. Então, o que eu vou poder fazer? Só ir para frente e para trás. Nesse caso, a gente chama esses movimentos de flexão e extensão. Então, nesse plano sagital, eu só posso fazer flexão e extensão, tá? Isso para qualquer articulação. Aqui eu dei só o exemplo de flexão e extensão, mas se fosse num outro plano, se fosse no plano frontal, a gente teria os movimentos de abdução e adução. Então seria o quê? Tem o plano frontal aqui, eixo antero-posterior. Nesse caso, o que eu poderia fazer? Se fosse articulação do ombro, eu vou só abrir e fechar. Agora, se o movimento fosse no plano sagital, eu só poderia fazer esse movimento, então, flexão e extensão, tá? Mas aí a gente está falando do plano e está esquecendo dos eixos. Então, ó, quando eu estou aqui no plano sagital e eu faço flexão e extensão, quem está estabilizando é o eixo látero-lateral. Agora, quando eu estou no plano frontal e estou fazendo abdução e adução, quem está estabilizando é o eixo antero-posterior. Beleza? E aí vamos entender um pouquinho dos movimentos. Então, os movimentos no plano sagital, de maneira geral, a gente só vai ter flexão e extensão. E quando eu passo do que é normal, quando eu tenho uma flexão muito maior do que o normal, a gente chama de hiperflexão. E a extensão, quando ela passa do normal, a gente chama de hiperextensão. Tá? E qual que seria a definição aí de extensão e flexão? A flexão, quando eu estou na posição anatômica, eu estou fechando ângulo. A extensão, quando eu estou na posição anatômica, eu estou abrindo ângulo. Então, é basicamente isso. Tá? E no plano frontal, os movimentos que a gente vai ter vai ser basicamente de levar o membro para fora e levar o membro para dentro da linha mediana. Isso aí a gente chama de abdução e adução de uma maneira geral, tá? Mas assim, vocês vão perceber que o nome do movimento vai mudar por articulação, mas o movimento vai ser o mesmo. Então, por exemplo, quando eu estou abrindo o meu braço, eu estou fazendo uma abdução. Quando eu estou fechando o meu braço, eu estou fazendo uma adução, tá? Beleza. O que mais que eu posso fazer no meu plano frontal? Eu posso fazer os movimentos de, se eu estivesse na posição anatômica, desvio unar e desvio radial, né? Desvio radial é bem curtinho, mas ó, aqui se eu tivesse na posição anatômica, eu estaria no meu plano frontal, eixo antero-posterior. Está a caneta aqui, não tem. Eixo antero-posterior, então eu poderia só fazer os movimentos de desvio radial e desvio unar e desvio radial, que é a mesma coisa que a abdução e adução, só que em articulações diferentes. Mesma coisa aqui na minha coluna, na minha cabeça. Se eu inclino a cabeça para o lado, sem essa rotação que eu estou fazendo, se eu só inclino para um lado e para o outro, eu estou fazendo inclinação lateral da minha coluna ou do meu pescoço, tá? E essa inclinação lateral, às vezes, pode ser chamada de flexão lateral, tá? E nos meus planos transverso ou horizontal, que é a mesma coisa, eu vou fazer os meus movimentos de rotação. Então, ó, quando eu rodo a cabeça para um lado e para o outro, quem está estabilizando a minha cabeça para ela não inclinar, para ela só girar, é o meu eixo longitudinal. Tá? E o movimento acontece no plano transverso. Então, portanto, as rotações vão ser só no plano transverso, tudo quanto é tipo de rotação. Ó, a mesma coisa aqui no punho. Quando eu estou fazendo supinação e pronação, também é no plano transverso. Tá? E isso eu sempre vou levar em consideração na posição anatômica. Vocês vão ver, a gente já conheceu diversos movimentos, mas, por exemplo, ó, eu fiz uma abdução
no meu plano frontal e posso fazer uma adução no meu plano frontal. Só que quando eu faço uma abdução e jogo o meu braço para frente, o que eu estou fazendo? Eu estou aduzindo ele, porque eu estou jogando o membro mais próximo da minha linha mediana. Então, se eu faço esse movimento de abdução e agora eu fiz uma adução, só que essa adução ela não está acontecendo no meu plano frontal, ela está acontecendo no meu plano transverso. Daí vem o nome de adução horizontal. A mesma coisa é a volta, ó. Abdução horizontal. Isso no plano transverso. Agora, quando eu estou aqui no plano frontal, fecho o braço, adução. Beleza? Vamos para frente então. Tem alguns movimentos específicos que talvez às vezes não acontecem em relação a um eixo, tá? E a gente pode fazer a captação da quantidade de movimento que se faz por meio de uma estrutura que a gente chama de goniômetro, tá? Então o goniômetro ele vai servir para verificar qual que é a quantidade de movimento que uma articulação pode ou não fazer, né? E aí isso a gente chama de amplitude de movimento. Então o que acontece? Por que é importante saber a goniometria, que vocês não vão aprender agora específico nessa disciplina, mas por que é importante saber a disciplina? Porque, veja bem, eu posso saber que o meu cotovelo ele estende 180 graus, que seria o normal, e flexiona 145, que seria o normal. Então, o goniômetro ele vai servir para ver o que seriam os parâmetros normais. Porque tem gente que às vezes não estende o cotovelo todo e também não flexiona o cotovelo todo. Por conta disso, você vai poder saber se seu tratamento está evoluindo, se a pessoa está numa condição normal ou não. Porque aí não adianta. Às vezes você tratou a pessoa, ela estava com isso aqui, ó, de flexão. Aí no final do tratamento ela já está com isso aqui. E aí você não consegue dar um parâmetro para ela do quanto que ela melhorou. E às vezes o paciente não consegue enxergar isso. Por isso que é interessante usar os dados, números específicos para não ficar muito subjetivo. E aí o outro instrumento que a gente pode utilizar, e até mais fácil e confiável, é o flexímetro. Tá? Só que esse aqui é um pouquinho mais caro. É mais fácil de ser utilizado. Então, continuando aqui. O que isso quer dizer? Se eu tenho apenas um eixo passando sobre a articulação, quer dizer que ela vai poder fazer, no máximo, 2 tipos de movimento. Agora, se eu tenho 2 eixos passando numa articulação, ela vai poder fazer, no máximo ou no mínimo, 4 tipos de movimento. Porque para cada eixo eu tenho basicamente 2 tipos de movimento. Então, por exemplo, se eu tenho o eixo lateral, no plano sagital, eu vou ter só flexão e extensão. Se eu tenho só um eixo no plano frontal, anteroposterior, eu vou ter só abdução e adução. Agora, se eu tenho uma articulação como se fosse o ombro, que ela é triaxial, já vou explicar. Eu vou ter pelo menos abdução e adução, porque eu tenho um eixo anteroposterior, só que ao mesmo tempo eu tenho um eixo lateral, que me possibilita fazer flexão e extensão. E agora, terminando aqui, para 3 graus de liberdade, eu tenho a triaxial, que seria o quê? Eu ter 3 eixos passando ali na minha articulação e possibilitando, então, eu fazer no mínimo 6 movimentos. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou poder fazer abdução, adução, plano frontal, eixo anteroposterior. Vou poder fazer flexão e extensão, plano sagital, eixo lateral. E eu ainda vou poder fazer a rotação interna do meu ombro e rotação externa do meu ombro. Aí eu chamo também, no caso aqui vai ser o plano transversal, o transverso e o eixo longitudinal, tá? Só que aí a combinação desses eixos eu posso ter mais movimentos também. Então, no mínimo seria isso aí, né? Se eu tenho 3
uma articulação com 3 graus de liberdade, teria que ser algo até no mínimo aí 6 tipos de movimento. Tá?